Então, é com prazer enorme que a gente recebe mais uma vez aqui no Sinusp o Felipe. E está aqui o título da palestra de hoje: O Cinema Vai ao Museu, a tela como experiência de uma forma. Né? Que justamente estamos aqui nesse terreno de interação, né, cinema e artes visuais no sentido mais contemporâneo dessa expressão. Então, muito obrigado, Felipe. Merci a... Muito obrigada ao Ismael, a Esther e a Patrícia por me receber hoje para essa conferência aqui no Sinusp. E como o Ismael bem disse na apresentação dele, eu não vou repetir o que ele disse, eu já vim várias vezes, eu já tenho um certo costume de frequentar este ambiente, né, de ter esse público, né, que pode estar presente como hoje. Eu trabalho há muito tempo com questões, de questões que circulam entre os diferentes tipos de mediação. Ele frisa, né, a palavra latina medium e não as mídias, ou seja, a questão do meio de divulgação e de circulação. E o assunto que ele escolheu hoje é que a questão do território, ou seja, aquele espaço onde se situa, né, a questão do espaço da arte contemporânea e a focalização, porque nós temos que tratar da focalização especial, que é a questão da tela. É assim que eu trabalho, em geral, nessa espécie de circulação ou de migração entre as diferentes as mídias. Em vez de falar simplesmente da tela de cinema, eu falo de uma forma um tanto abstrata, a tela, mas tratada como uma forma de pensamento, e ver como isso funciona no cinema. Isso vocês todos sabem, mas como o cinema pôde contaminar o espaço que é o da arte contemporânea, transformando a questão da tela também uma questão presente na arte contemporânea e não simplesmente na sala escura do cinema. É um deslocar dessa ideia de tela nas instalações, nas obras de certos artistas e especialmente nos museus de arte. Isso é, em linhas gerais, o tema de hoje. Eu não vou falar de cinema. É importante que vocês compreendam isso. Vou simplesmente falar de uma obra cinematográfica. Vocês estão aqui no Sinusp, justamente. Não é um museu, é um cinema. Mas eu gostaria de tentar convencer vocês, o maior número possível de vocês, que as questões que o cinema estabeleceu como centrais, por exemplo, a questão da tela é uma questão central, todo espectador tem uma relação especial com e particular com isso que está no fundo da sala, essa superfície que se olha, para a qual se olha durante 1h30, todo espectador tem uma vivência determinada e particular de relação com essa tela, e é importante olhar de perto no que é que se transformou, o que é esta experiência quando nós olhamos para isso, quando nós nos interessamos por isso, há certas ideias e conceitos que estão presentes na própria arte contemporânea. Por isso, o título, de onde, né, o cinema vai ao museu, muito se poderia dizer sobre isso, né, seria possível fazer umas 25 conferências sobre isso, mas o meu foco hoje aqui é a tela como a experiência de uma forma. É importante que vocês apreendam essas palavras, essas expressões, no sentido estrito que eu quero abordar hoje. Eu vou ler rapidamente esse texto, que é um pouco a argumentação da exposição. E o resto são só imagens, fiquem tranquilos, não se assustem, vocês não vão ter que ler muita coisa. Se a experiência da tela é o que está escrito aí, se a experiência da tela é, evidentemente, por todo espectador de cinema, um dos aspectos absolutamente centrais e essenciais da experiência cinematográfica, sobre a qual se escreveu um número inacreditável de textos, mais ou menos inspirados, a fascinação, eu não vou falar de todas as referências, mas a biblioteca sobre isso, é importante também considerar
que a tela, ou mais exatamente o que eu chamo de maneira mais ampla e mais conceitual, a forma tela, uma espécie de conceito global, ou seja, a tela em si, como tal, está longe, muito longe, de constituir, né, o apanágio exclusivo do único campo, somente do cinema, ou seja, não é exclusividade do cinema, né, mas ele representa, na verdade, uma espécie de apoteose ou de quintessência. Nós sabemos, há telas em todo lugar, desde sempre. Não qualquer coisa pode servir de tela, sobretudo hoje em dia, com o ferramental tecnológico que nos cerca, no plural, todas as telas proliferam, especialmente, muitas vezes, fora do próprio campo da projeção luminosa e de várias formas. A tela não é simplesmente uma superfície que reflete algo, é, antes de mais nada, uma interface. É essa questão mais ampla da tela, como forma de pensamento, que eu gostaria de explorar aqui nessa conferência, me concentrando no trabalho de artistas contemporâneos. Cette question... Ah, não, ele não me ouve. Então, me concentrando no trabalho de artistas contemporâneos, essencialmente artistas ditos instalacionistas, que mantêm relações mais ou menos afirmadas, mais ou menos firmes, né? E prestem atenção na expressão mais ou menos, quer dizer, ou mais ou menos, como a tela de um cinema, como modelo de uma experiência original. Ao fazer isso, o que me interessa precisamente são os modos, ou seja, as formas pelas quais essa experiência sensorial da tela trabalha para deslocar a nossa experiência do cinema no campo da arte. Incluindo-se nisso, vocês verão, nossa experiência do relato e da narrativa. Simplesmente para chamar a atenção de vocês para isso, para esse aspecto. Então, essa conferência será dividida em 4 partes, e cada uma delas vai tratar de um aspecto da tela como uma experiência da forma. Um aspecto, a tela como experiência sensorial, é a primeira parte da conferência. A questão da sensação. Não a questão da figuração. É a relação com a tela como sensação primeira e primária. Muito além da tela do cinema. Segunda parte, a tela como uma experiência formal. O cinema nos acostumou a que haja uma única forma de tela, ou seja, um retângulo pendurado, um retângulo branco pendurado no fundo de uma sala. Há milhares de formas de tela, muitas coisas, muitos suportes que podem servir de tela, e nós veremos como é que a própria forma pode ser objeto de experimentação. Texturas, formas, material, enfim, disposição espacial. Terceira parte, a tela como uma experiência espacial. Na instalação, por exemplo, vocês todos sabem, muitas vezes nós nos vemos confrontados não a uma tela, mas a várias. E essas telas, essas multitelas, elas estão dispostas no espaço a partir de uma determinada estratégia. E é isso que me interessa. No cinema existe uma única estratégia. Nos museus, não. As telas ocupam o espaço de múltiplas maneiras. Ou seja, é uma experiência espacial que é desenvolvida com a ideia de que a montagem das telas e que esse espaço é uma transposição espacial da montagem cinematográfica. Porque a primeira é... Nós vamos ver isso mais de perto. E depois, a quarta parte, a tela como uma experiência da narrativa, do relato. Como, ao se deslocando, passando de uma tela a outra, o espectador é levado a construir um relato. Como é que essa experiência da montagem, da multitela, permite o desenvolvimento de uma narratividade, se pode dizer assim, pelo espaço. Como fazer um campo contra campo com 2 telas dispostas de uma certa maneira. São experiências narrativas que a multitela permite justamente. Essas são as linhas centrais. Experiência sensorial, experiência formal,
experiência espacial, experiência narrativa. Tudo será ilustrado por inúmeros exemplos, vocês terão as imagens. Então, a primeira parte, a tela como uma experiência sensorial. Eu vou falar aqui de experiências de artistas, na qual a questão da imagem nem se coloca. Vocês verão por quê. O que se coloca são questões de sensorialidade, ou seja, da luz, do tempo, do espaço e uma sala, onde se quer a imagem. A imagem não é necessária para que haja uma tela. Portanto, num primeiro momento, o que nós temos é a sensação da tela, um espaço de luz. Ele vai ler o texto. Oui, ça va passer, merci. Então, para começar, e um pouco por provocação, por gosto do gesto radical, porque se trata de uma experiência sensível, que é, mais do que tudo, uma experiência da não-tela, vocês verão por quê, ou, mais exatamente, da forma tela como negatividade. Dá para apagar, por favor, essa luz? Está incomodando um pouco para ele apagar as luzes. Mais um pouco, pode apagar mais. Eu não vou conseguir ler, mas tudo bem. Vocês estão incomodados por estar no escuro? Não? Vocês estão numa sala de cinema. Então, portanto, o que ele gostaria aqui é falar relatar o formidável trabalho do plástico americano James Turrell, conhecido pelos Sky Spaces dele. O trabalho do Turrell, sobretudo suas instalações dos anos 2001, 2006, a 2006, Gap Street, Whiteout, and Around, etc., Tiny Town, etc., tem uma lista, se apresenta para quem descobre isso como uma experiência mais contemplativa do que qualquer outra coisa em torno da questão da cor, em geral com monocromia da cor tratada como espaço, essa monocromia tratada como espaço. O espectador visitante se vê diante e em espaços de luz-cor extremamente intensas, do qual ele faz uma experiência perceptiva prioritariamente física. Diante dele, incômodos, sempre isolados, despojadas, nas quais ele penetra, não há outra coisa a ver senão luz, extremamente organizada de forma extremamente sutil e especialmente um retângulo colorido, uma espécie de tela de luz sobre a parede da sala, no qual o espectador é convidado a penetrar. A palavra ver não convém, não é muito conveniente aqui, para tornar a sensação muito forte, para falar dessa sensação que esse sentimento de luz-cor propicia. Há uma dimensão tátil, vem da palavra grega apteina, né? Ou seja, é a sensação do tocar, né? Há uma sensação tátil, né, do tato, na relação do sujeito com a matéria colorida que se recorta no espaço que ele habita, no sentido heideggeriano, né, naquela teoria do Heidegger, do filósofo, de habitar o espaço no qual nós estamos, habitar uma imagem. Aliás, com muita frequência, o espectador se vê tentado a se aproximar, atraído pela luz que emana dessa tela, como uma borboleta de luz, como uma mariposa se vê atraído por uma lanterna. Ele é tentado a se aproximar porque ele fica intrigado e porque ele quer tentar entender qual é o tipo, qual é a natureza desse retângulo luminoso que a parede irradia, né, esse azul, mais azul, né, do que o cômodo inteiro em seu conjunto, esse vermelho mais intenso que parece vir da tela para iluminar o espaço. Ele quer se aproximar, por quê? Porque nesse mundo do qual ele não sabe se ele é feito de luz ou de cor, o espectador fica em dúvida. Então ele quer tocar, eis a experiência tátil, ele quer tocar essa tela. E o tato, como diz São Tomé,
para saber, eu só acredito vendo. Nesse caso, só acredito tocando. E a surpresa vem, então, e toma conta do espectador. Não há tela diante dele, não há superfície material que brilha contra a parede, não há nada a ser tocada. Só o que existe é um vazio, um buraco na parede, como uma janela aberta. Essa tela, que ele percebia até então como algo tão físico, não passa de um retângulo, sem matéria, feito unicamente de uma luminosidade intensa que vem de uma segunda peça, de um segundo cômodo, situado do outro lado da parede e que o espectador não tinha percebido, né, como uma segunda sala. Não há parede, não há tela, não há nada de palpável, só existe um vazio de luz que irradia, que ilumina e que engana o olho do espectador. E, todavia, a sensação de matéria luminosa é total, mais forte do que o conhecimento que se tem do vazio. A percepção é bastante física e o espectador não pode se abandonar, ele não pode deixar de se abandonar a ela. Aliás, assim que essa experiência do buraco, né, acontece, esse passar da mão, a pessoa volta a ficar no centro do cômodo, né, a uma boa distância, a essa distância da qual ele goza da sensação dessa luz-cor, essa sensação em que o efeito tela o fascina. É por isso que eu falava de uma espécie de forma tela pela negativa. Ou seja, o efeito de tela é que o fascina. As experiências psicoperceptivas e fenomenológico-metafísicas do Thorel jamais evocam de modo explícito o dispositivo cinematográfico. Não há um objetivo analítico ou crítico no trabalho dele, não há sequer essa intenção. Mas o que me parece é que elas são profundamente trabalhadas pelo efeito cinema e não somente como uma metáfora. Eu tenho a impressão, para mim, pode-se dizer que para compreender toda a força da sensação das peças do Thorel, a referência à tela do cinema é quase que necessária. Qual outra pura superfície, na verdade, existe por si só, sem recurso a uma imagem figurativa, uma força tamanha de atração sobre a nossa percepção? Eis um primeiro exemplo. Segundo exemplo, em torno dessa experiência sensorial da tela. Está aí para vocês. Nós encontraremos dessa vez, de modo muito mais explícito, um outro caso de encenação da fascinação que exerce a tela de cinema no belo trabalho fotográfico, desta vez, do japonês Hiroshi Sugimoto, trabalho conhecido pelo título genérico de Theatres. Nele, o que nós vemos são magníficas imagens extremamente cuidadas de grandes telas de cinema. São telas interiores em suntuosas salas americanas dos anos 30 e 50, muitas vezes monumentais, com ornamentações sofisticadas, e telas em espaços exteriores, em drive-in, ao céu em pleno ar, com um fundo de céu como pano de fundo e palmeiras. Todas essas telas, dessa vez, são telas de verdade, são verdadeiras telas de cinema, são metáforas conceituais, são inteiramente brancas. Não brancas por falta de imagem, né, porque nada foi projetado, mas ao contrário, essas telas são brancas por excesso de imagens. Elas não são simplesmente de cor branca, elas são em luz branca, elas são feitas de luz branca, de um branco imenso, irradiante, demasiado branco. Essas telas são brancas porque elas foram esbranquecidas, branqueadas, queimadas pela luz do filme que foi projetado in extenso e que tem, portanto, chegou a essa sobreexposição dessa parte na foto. A exposição das fotos de Sugimoto tem, na verdade, durou durante todo o tempo da projeção do filme sobre a tela. O tempo, né, da pausa fotográfica e o tempo de projeção cinematográfica são deliberadamente associados, identificados, fusionados num gesto de pensamento que põe de modo equivalente simbólico exposição e projeção sobre a tela. Em outras palavras, essas telas brancas contêm, entre aspas, virtualmente todas as imagens do filme, somadas, sobrepostas, até que elas se apaguem, engolidas por esse brancor incandescente de um tempo
estirado até a duração que dura o filme todo. Todas as imagens acumuladas do filme voltam, assim, a uma ausência de imagens visíveis sobre a foto. E essas imagens invisíveis por excesso, essas telas brilhantes e vazias, tornam-se, na volta, fontes de luz por reverberação, por reflexo, iluminando a sala, as fileiras de cadeiras, os ornamentos, ou então iluminando os céus noturnos dos drive-in, essas telas negras das nossas noites brancas. Essas fotos que se dão um tempo aberto, que apagam a figuração fílmica de uma saturação de branco e que fazem sua experiência fotossensível, fazem disso um equivalente literal da projeção sobre uma tela, que transformam as telas de recepção de imagem em fonte de luz para a iluminação dos locais. Essas fotos são efetivamente puras figuras de tela como matéria-luz. Eu gostaria agora de falar de dois artistas nessa primeira parte. Eles trabalham, não se pode falar de tela, ou seja, dessa superfície de recepção, né? Mas eles trabalham a questão do espaço de projeção entre o projetor e a tela. Eles vão se apropriar desse meio, desse intervalo, desse medium, da palavra latina sobre a qual ele insiste. Ou seja, aquilo que está entre a tela e o projetor. Entre os dois há esse meio, há este espaço, esse intervalo, né, que pode ser revelado por certas experiências. Então, a primeira que vocês têm aí é de Anthony McCall. Isso é o que ele chama de experiência de luz sólida. E o McCall, na sala de exposição, na extremidade da sala, ele põe um projetor, na outra ponta uma tela, e, sobretudo, entre os dois tem esse espaço, né, que ele emite, ele produz fumaça. Ele fica... um emissor de fumaça invade o espaço e a luz que passa do projetor até a tela vai solidificar esse espaço pela fumaça. Ele vai materializar isso de modo sensível que permite que se veja o espaço, como se via antigamente, há muito tempo no cinema, podia se fumar no cinema, então ficava aquela fumaça, vem daí a ideia dele. E era a fumaça do cigarro que permitia que se visse esse espaço através da fumaça e da luz que passa por ela. Então, essa fumaça torna o espaço visível, esse espaço de projeção visível. E nesse espaço, os visitantes podem passear. Eles não ficam sentados, eles não têm cadeiras, né? As pessoas ficam em pé, eles podem atravessar e brincar e usar seu corpo como um ator neste meio. Então, trata-se da ocupação do espaço. A experiência da tela está inscrita na experiência da projeção do espaço. É o próprio espaço da sala que torna-se uma espécie de tela volumétrica na qual o espectador se desloca, se move. É isso que ele chama de luz sólida. Um outro artista, qual eu gostaria de falar aqui, que vai trabalhar com essa mesma ideia, mas com outros dispositivos, é o Olafur Eliasson, que vocês estão vendo aí na tela. São ambientes luminosos variáveis em espaços onde há ambientes onde há uma certa névoa disposta nos espaços, que faz que as paredes fiquem quase que invisíveis. As pessoas cruzam uma com a outra, mas elas mal veem a outra pessoa, como se houvesse uma neblina. São experiências do espaço, da invisibilidade, da sensação luminosa. A tela aí também, mais uma vez, se dissolve no ambiente luminoso como tal, no próprio ambiente luminoso. São duas experiências que eu quis aproximar aqui, né? O Eliasson e o McCall, né, que trabalham essa noção de prolongamento da experimentação da tela como uma experiência luz. Eis, então, a primeira parte.
Agora, passando à segunda parte, a tela como uma experiência formal. Nós poderíamos considerar como um ponto de partida a questão da física, né? Isso é feito do que e como. Qual é o objeto da tela, qual é o objeto, qual é a disposição, quais são as dimensões. Então, partamos da tela original, ou seja, da tela de cinema. O que é uma tela normal, ordinária de cinema? É uma superfície, é verdade. Muitas vezes feito de uma tela estendida, opaca e branca, em princípio. É claro que há exceções. Às vezes tem umas manchas. Em geral, essa tela é grande, né? Também há variáveis, né? Mas toda projeção de luz é feita aumentando-se a imagem. Há um enorme aumento dessa. Existe um gigantismo mesmo entre a projeção de 5 milímetros, a relação, a proporção de aumento da imagem é enorme, ou seja, é uma questão de tornar essa imagem gigante. Essa tela de cinema, ela também costuma estar fixada verticalmente sobre uma parede. O Godard costumava dizer vocês sabem disso, o Godard dizia que a tela tem que estar em pé, na vertical, né? Porque a imagem de cinema tem que estar na vertical, tem que estar em pé. Essa tela recebe a luz de um projetor, como se recebe um presente dos céus, como se recebe a extrema-unção. Ou seja, alguma coisa que cai do céu, como nós dizemos, né? Ou seja, a tela é um receptáculo disso, mas ao mesmo tempo em que a tela recebe, ele não vai guardar isso, ela não vai guardar, ela vai refletir, a tela vai devolver, não ao projetor, mas à sala e aos espectadores que olham para ela, a tela. Ou seja, a tela reflete, no sentido literal da palavra, a tela reflete a luz. É assim que acontece o milagre da aparição fantasmagórica, fantástica, milagrosa mesmo. Já tão descrita. Cada um desses pontos que nos parece existirem por si mesmos, isso pode parecer, mas na verdade, cada um deles pode ser objeto de modificações, de alterações, de manipulações. Por exemplo, vocês têm essa imagem do... Ele não vai fazer comentários sobre os subtítulos que estão aí, as legendas, tá? Vocês têm aí essa imagem da pipilotirrista, que é o Homo sapiens projetado em telas horizontais. Não é necessário projetar na tela em pé. Aqui, nesse caso, por exemplo, a imagem foi projetada contra o forro de uma igreja, o teto de uma igreja. No caso, é uma capela em Veneza, de uma igreja, perdão, e essa imagem recobriu toda a superfície do teto. Também é possível projetar no chão, sobre o chão. Aí nós teremos uma tela horizontal e não vertical. Por exemplo, o caso desse filme do Beckett, Quad 1 e 2, do Samuel Beckett, que exigia que as projeções se fizessem no chão. Ele proibia que se fizesse projeção sobre outro tipo de superfície. E o espectador que chega perto, ele tem uma relação com o espaço completamente diferente quando você tem uma projeção vertical ou horizontal. Por quê? Porque a topologia da nossa relação com o espaço da imagem muda completamente. Ou então, outro exemplo, é possível projetar, como por exemplo essa projeção do Estudo Azurro, são essas imagens projetadas no chão, que estão projetadas sobre um tapete. São pessoas que estão dormindo no chão. E o visitante, ele atravessa o cômodo para poder continuar esse aposento,
para continuar a visita da exposição, então é muito difícil. Muitas pessoas resistem a isso, porque para atravessar o cômodo e continuar a exposição, ele tem que pisar em pessoas que estão dormindo. Então é preciso, além de tudo, andar, né? Caminhar. Né? Mas isso é feito de tal maneira que quando a pessoa pisa, a imagem é feita de modo a que aquela imagem se mexe, como se a pessoa estivesse acordada porque alguém está pisando sobre ela. E aí, andando, ele acorda as pessoas que estão dormindo e as pessoas reclamam. Né? E isso acontece enquanto a pessoa atravessa a sala. É possível projetar horizontalmente, né? Ou seja, é possível fazer projeções sobre telas verticais ou horizontais, mas nós também podemos fazer projeções sobre superfícies sobre telas que não são superfícies, mas são volumes. E há um sem número de artistas que fazem isso. Por exemplo, o Tony Ausler, né, que é um artista que trabalha com projeções sobre esferas, sobre volumes e não sobre superfícies. Às vezes está pendurado, como está ali no alto à direita. Essa é toda uma exposição que foi construída em torno do tema do globo ocular, com projeções sobre esferas brancas, ou à esquerda, está ali, sobre manequins dispostos de modo particular em instalações particulares. E ali o manequim tem ali aquela bola branca sobre a cabeça, e a projeção projeta o rosto sobre o balão, né, esférico que faz o papel de cabeça. E depois ali você tem um que se chama Hello. Na verdade, o corpo está fechado, o espectador entra no espaço e só o que ele vê é um tecido, né, dobrado ali, drapeado, que está fechado dentro daquele baú. E no momento em que o espectador se aproxima do baú, ele ouve alguma coisa, hello. E aí, ele não entende, ele olha e não vê nada, mas ele percebe que vem do baú, né? E o que a pessoa faz? A pessoa abre o baú, né? E nesse momento, o projetor que está ao lado desencadeia e solta a imagem de um rosto sobre o balão que está dentro do baú, e o rosto olha para o espectador e diz, obrigada, ufa. Né? Por quê? Porque aquilo estava sufocando dentro do baú e ele agradece ao espectador, etc. Outro exemplo de projeção sobre volumes é tudo aquilo que se desenvolveu já há algum certo tempo com o mapeamento de vídeo e a projeção em 3D. Isso permite o quê? A projeção sobre base, sobre suportes exteriores, né, não em ambientes fechados, e permite que se lide com isso, né, com matérias, por exemplo, muito específicas. Nesse caso, são folhagens, são folhas, árvores, e se projetam rostos que interpelam o espectador, né, e vocês veem, então, esses com expressões que mudam, e isso num parque, é um fenômeno bastante singular, né, uma projeção muito dinâmica e muito utilizado hoje em dia por artistas. E aí você tem o foco, né, ele pôs aí alguns rostos com efeitos, evidentemente, de relevo, né, efeito de 3D, efeitos muito marcados. Ou ainda, outro tipo de coisa, como fez o McCall, como eu falei, é possível fazer simplesmente a projeção de um traço, né? Quer dizer, contrapondo a uma simples forma, você pode ter relevo e até projeção de filmes projetados sobre essas bases. Né? O Thierry Froget é um especialista disso, ele fez muitas instalações, eis um exemplo aí, a Fumaça à Luz, né? A Jeanne d'Arc, uma série de outros filmes, são clássicos do cinema mudo. Ele projeta isso sobre telas de fumaça no ar livre à noite. Isso são experiências em que a textura da tela não está na superfície. A matéria da qual é feita essa tela é outra coisa e pode se ligar com isso de várias maneiras, lidando com a questão do volume. Ou ainda, eu continuo com alguns exemplos
especiais. Nós temos aí essas famosas fotografias desse fotógrafo Abelardo Morel, que está anotado ali, não, são fotos de um cômodo de apartamento, de um ambiente, um aposento fechado, com uma cortina na frente da janela e só uma aberturazinha que permite que quem esteja do lado de fora se projete do lado de dentro, possa penetrar naquele aposento. E que ele possa se projetar sobre a parede do fundo daquele aposento, que nesse caso aqui está ocupado por uma prateleira, uma biblioteca. Ou seja, um volume, e sobre isso se projeta uma imagem, nesse caso, de uma paisagem que vem do exterior. Eis o buraco pelo qual essa imagem vai passar, é a fresta da cortina que permite a sobreposição sobre o móvel. Então, esse móvel é ao mesmo tempo um objeto real e uma tela que recebe essa imagem que vem de fora. Por isso é que ele refotografa-se, se pode dizer assim. Eu vou continuar rapidamente. Então, falando desses diferentes tipos de tela, existem as telas aumentadas, tornadas gigantescas, sobre fachadas de prédios e casas. O especialista disso, por exemplo, é o Alan Fleischer, em projeções que ele faz nas cidades, por exemplo, isso numa fachada em Singapura. São imagens de filmes franceses em tamanhos, em dimensões de um prédio todo, projetadas desse tamanho. Isso é um trabalho muito clássico, se faz muito isso, como as Nuits Blanches, etc. Os filmes clássicos franceses são projetados dessa maneira. Ele faz isso de modo corrente, é comum, ou ainda o tal do mapping sobre fachada, sobre aqui, é interessante porque está em 3D e é sobre a fachada de um prédio, e o que se projeta sobre a fachada é o que tem do lado de dentro, ou seja, a divisão interna. Como se você tivesse o modo de uso do Perec, se você pudesse tirar a parede da fachada e ver o que acontece do lado de dentro por projeção, por uma projeção. Isso são exemplos múltiplos sobre as variações dos tipos de tela, da questão formal e espacial, e eu termino esse pequeno bloco com um caso extremo. Vejam esse exemplo famoso. É o Melika Ohanian, é um canadense que faz aqui uma projeção de 35 milímetros ao ar livre de um filme sem que haja obscuridade, sem que haja sala, sem que haja tela e sem que haja espectadores. Mas existe o filme. E há um projetor. E há um gerador que faz que o projetor funcione. Ou seja, o filme está sendo projetado. Ele é projetado de verdade. Mas ninguém consegue vê-lo. Claro, evidentemente, pode-se esperar que anoiteça e que alguns mosquitos passem para que a gente possa ver a projeção sobre os mosquitos, mas isso não dá uma ideia muito precisa nem muito clara da imagem. É por isso que o título é Filme Invisível. Mas o filme que ele projeta não é um filme qualquer, vocês estão vendo aí. É um filme do Peter Watkins, O Castigo, Punishment Park. Um filme censurado, que continua censurado para toda e qualquer projeção pública. Claro que na internet vocês podem achar, mas oficialmente ele é proibido. Nos Estados Unidos é proibido projetar esse filme. Então o que ele fez? Ele projetou o filme, como o filme é invisível, a questão ambígua é o que é que tem aí, o que é proibido. O que nós temos aqui? É o fato de ver o filme ou de projetá-lo? Eu esqueci de dizer, ele projeta isso no local onde o filme foi feito, onde o filme foi rodado.
Ou seja, é possível projetar também filmes sobre nada. Ou seja, sem tela. Será que isso anula a experiência da tela? É uma questão discutível. Será que a tela é indispensável para que a obra exista? A resposta aqui é não, claro. A tela é conceitual, se quiser, né, o filme existe. Ou, por exemplo, outros exemplos rápidos. Mais uma pequena instalação do Flash que projeta imagens em sequência sobre as pás de um ventilador. Ou seja, são as pás do ventilador com aquelas arestas, né, que se transformam numa tela. E como é que isso se transforma em tela? Porque as pás rodam, né, e ao rodar, você tem essa tela, né, em rotação rápida. E a velocidade da rotação das pás do ventilador que permite que o rosto projetado possa ser visto pelo espectador em sua totalidade. Um rosto de mulher com cabelo comprido que flutuam ao vento, esses cabelos. Ou seja, o espectador fica na frente do ventilador e sente o vento soprado sobre ele, e os próprios cabelos dele podem flutuar ao vento do ventilador, e o que ele vê é uma mulher com os cabelos flutuando ao vento. Então, ele ocupa o lugar dessa mulher, ele sente o vento que vem do ventilador, como a mulher sente o vento que faz os cabelos dela flutuarem. Então, evidentemente, né, o título, né, meio humorístico, né, assim sopra o vento, assim levou o vento. Último exemplo, para terminar. A tela pode ser vertical, mas ela também pode ser transparente, pode haver várias telas e elas podem estar dispostas uma depois da outra. Dessa instalação do Bill Viola, né, nisso nós temos 7 telas sequenciais semi-transparentes, como 7 véus, ou 7 telas realmente dispostas uma depois da outra, e um projetor projeta uma mesma imagem, né, de modo simétrico, clara disposição das telas, né, e uma parte da imagem é interrompida, ela é captada pela primeira tela, outra parte passa por essa tela semi-transparente e vai passando pela quarta, quinta, sexta, sétima, e em cada transposição a imagem vai aumentando, porque a tela está mais longa, mas a imagem vai ficando mais fluida, menos luminosa, mais apagada, mais difusa. E como isso se faz em vice-versa, esse efeito se anula porque você tem as duas imagens que se anulam no vice-versa, apesar do afastamento. É um homem que está caminhando na direção da câmera e uma mulher no outro sentido, que caminha na direção da tela, e um vai ser levado na direção do outro ou ao outro. Finalmente, o que se diz é que as telas são entidades, são conjuntos, mas também é possível jogar, né, brincar com a matéria, com o material. E a desestruturação da entidade ecrânica, por exemplo, são projeções aqui do Alan Fleischer, mais uma vez, um grande especialista dessa questão da tela e da projeção, sobre espelhos que flutuam sobre a água. Né? Ele colou placas de espelho sobre uma superfície, na verdade, poliestireno flutuante, né, sobre a água. E um barco passa, né, e sacode, né, essas superfícies de espelho sobre a qual, né, se está projetando a imagem de um quadro famoso. E o que você vê nesses espelhos, o que você vê são parcelas, são pedaços da tela da imagem. E isso é refletido por um espelho sobre as paredes que cercam, né, aquela bacia de água, aquele laguinho. Por isso é que se chama a viagem do quebra-gelo.
quebra-gelo, vocês sabem, é um navio que quebra o gelo, né, nos polos, por exemplo, e aí ele usa isso de maneira literal. Porque você tem aí fragmentos de quadro que são refletidos pelos espelhos. E, finalmente, a última coisa sobre a questão do tamanho das telas. A tela do cinema, né, são grandes, mas isso muda muito, as dimensões mudam muito. Há pequenas telas e há outras que são enormes. Às vezes, há salas que podem acolher 2.000 pessoas, e, evidentemente, é preciso uma tela muito maior do que esta que nós temos aqui, e há telas infinitamente maiores. Há aí 2 exemplos extremos. Nesse trabalho da Chantal Akerman, né, O Cair da Noite sobre Xangai, no filme coletivo O Estado do Mundo, em 2007, ela filmou, ela levou mais ou menos 15 minutos, as telas gigantes de Xangai, que são do tamanho de um prédio todo. Assim, ali como um holograma, né? Ou seja, essas telas vão mudando de tela o tempo todo, e só o que se vê são telas gigantes do tamanho de prédios de 50 andares. É só o que ela filma, é só o que ela projeta. E no outro extremo desse exemplo, você tem esse exemplo. Né? São pequeníssimas telas, como, por exemplo, a tela de um telefone celular, telas de poucos centímetros que o Godard utilizou na exposição dele em 2006, né, chamado Viagens em Utopia, sobre a tela de cinema. Se vocês chegarem perto, vocês poderão ver que há extratos, né, trechos de filme sobre telas de 3 centímetros por 4. Você pode ter até um King Kong numa tela pequenininha. Ou seja, já se coloca aí a questão do tamanho da tela e das proporções entre a miniatura da tela e o King Kong, que é um objeto, né, enorme. Você tem essa contraposição que faz com que você praticamente não reconheça o King Kong na telinha. Né? E dentre os 2 extremos você tem toda uma gama de possibilidades e de variedades de tela. E, finalmente, eu termino com A Noite das Imagens, a exposição interessante que aconteceu no Grand Palais, com 120 telas em Paris em 2008, e que mostrava 120 telas, dos quais quase todos tinham tamanhos diferentes, dispostos simplesmente no espaço, e sobre essas telas eram projetadas cenas de filmes históricos ou filmes contemporâneos, ou filmes de cinema de autor, enfim, muito variado. Uma espécie de explosão da ideia de tela no espaço. Terceiro aspecto, terceira parte, a questão como uma experiência espacial. Ali eu simplesmente, até então eu fiz sobrevoei, mas agora é um trabalho um pouco mais, um olhar mais específico. Nós sabemos, o cinema, o princípio do cinema é a tela única. São muito raras as exceções a essa regra. Por exemplo, todo mundo vai se lembrar da tela tripla do Abel Gance e de alguns outros dispositivos experimentais de projeção sobre 2, 3, 4 telas. Mas, de modo geral, há cerca de um século, todo cinema, todo dispositivo clássico do cinema é feito para a tela única. Tudo é feito para dar ao sujeito da experiência cinematográfica a sensação de toda força, de toda a potência absoluta da imagem única que brilha no fundo da sala, na sua vitrinezinha, como um solitário, como se fosse um estojo de uma joia. O que o Epstein, que vocês conhecem dos anos 20, chamou de efeito funil. Esse dispositivo ele chamou de efeito funil. Por quê? Porque ele definiu o cinema como uma arte de ciclope, da mitologia grega, que tem um olho só, né? Arte ciclopiana ou ciclópica, se preferirem. Porque
sobre essa tela converge, 1000 pares de olhos convergem sobre aquela tela única, aquela superfície básica única. Sobre essa superfície, por isso que ele chama isso de efeito funil, né, porque tudo converge, tanto a imagem projetada quanto todos os olhares convergem para aquela base, no fundo da sala. Essa visibilidade também se baseia sobre a negação do espaço. Então, essa tela é visível para todas. Existe uma concentração necessária sobre este retângulo no fundo da sala de concentração de luz. Portanto, essa intensidade concentracional da tela, que é típica do cinema, é, na verdade, uma realidade espacial do dispositivo. Primeira coisa, essa especificidade, é preciso dizer também que é preciso pensá-la relacionando-a com o fato de que se há uma concentração espacial sobre esse retângulo luminoso, nós não podemos esquecer que, ao mesmo tempo, o filme não é uma realidade espacial, mas temporal. E a força dessa tela do cinema não é somente a luz, é a concentração luminosa aumentada dessa forma temporal da imagem do filme que está sendo projetado. Não se pode pensar a força de a força da imagem luminosa, sem levar em consideração as forças da outra, ou seja, da imagem temporal. E, portanto, o cinema desenvolveu, ao longo de toda a sua história, uma força, uma potência de inventividade excepcional no seu pensar, conceitualizando todas as formas de montagem. Nós podemos dizer que a imagem de cinema é, ao mesmo tempo, única em sua presença espacial sobre a tela, mas ela é, ao mesmo tempo e sempre múltipla em sua presença temporal. Nós jamais podemos pensar uma, nem devemos pensar uma sem pensar a outra. Na instalação de vídeo que se vê nos museus, e que nós chamamos muitas vezes o cinema de exposição, foi muito pouco cultivado esse princípio da imagem única. O princípio da tela exclusivamente presente. Não, o que se sabe, o que se desenvolveu, foi o princípio inverso, ou seja, o princípio da multiplicação de telas no espaço do museu. Muitas imagens devem ser vistas ao mesmo tempo ou não, mais ou menos na luz, sobre telas de tamanho mais ou menos reduzido, dispostas no espaço, segundo modalidades específicas. E o visitante espectador se desloca de uma tela para outra, ao mesmo tempo como ele quer, mas também segundo o que foi concebido e induzido pelo próprio artista e pelo curador da exposição. A ideia de agenciamento especial ganhou importância e se sobrepujou a ideia da unicidade intensiva da imagem. Essa é uma grande diferença entre o espaço de exposição e o espaço de projeção. A questão geral, que parece se poder colocar a partir disso, é a seguinte: quais relações podem-se estabelecer entre essas duas formas de dispositivo de mostração de imagens, a projeção e a exposição? Será que nós passamos simplesmente do cinema de tela única na sala escura às instalações multitela dos museus? Ou será que há modalidades mais sutis nessas abordagens, especialmente nas questões ligadas ao tempo, ligadas às questões de espaço e quando se faz a articulação das duas coisas? O que está em questão nessa passagem de uma à outra? Eu esqueci de mostrar o que eu acabo de falar da tela única do cinema.
Então, a primeira coisa, eu gostaria rapidamente de lembrar com algumas imagens, alguns slides, sem analisá-los, as diferentes formas da multitela, das multitelas nas instalações. E existe uma expressão numérica muito simples, né, no início. Considerando que não é tela única, o que se pode ter é 2, 3, 4 telas. Evidentemente, nós podemos pensar essa multitela em termos que a história da arte nos acostumou a pensar, ou seja, o díptico, o tríptico, o políptico, etc. É um pouco a questão da disposição singular de cada caso. O que é interessante é ver como essas formas, o díptico, tríptico, ou políptico, integraram desde o início, nas instalações de vídeo, a lógica da montagem temporal do cinema. Ali, por exemplo, nessa imagem, um exemplo dentre muitos outros, vocês têm aqui essa forma díptica, né? Na terceira memória, eu não vou falar do que ela é, todo o vídeo é exibido sobre 2 telas dispostas lado a lado. E sobre essas 2 telas, o que se pode ver, não o tempo todo, mas em vários momentos da exibição, 2 pontos de vista diferentes sobre uma mesma e de uma mesma ação. Por exemplo, aqui tem o sujeito que está atirando, então você tem as 2 óticas diferentes, os dois, da ótica de quem atira e da outra pessoa. A mesma ação, mas de 2 ângulos de visão diferentes. E você vê ambos ao mesmo tempo. O cinema pode, em 2 planos de imagem diferentes, pode mostrar por alternância um plano de imagem de lado, ou de perfil, ou de costas. Mas você nunca pode, no cinema, ver as 2 ao mesmo tempo. Se você vê um, você vê a outra. Então, existe automaticamente na cabeça do espectador a reconstituição do conjunto, mas você jamais terá a sobreposição, a superposição das 2 imagens. Os efeitos de sincronicidade não são perceptíveis na montagem clássica do cinema. E aqui, nesse tipo de projeção, você tem as imagens simultâneas e o espectador consegue finalmente olhar as 2 imagens ao mesmo tempo. Você tem um desdobrar e um duplicar da imagem a partir de 2 ângulos diferentes de visão, 2 simples imagens. Foi assim que se desenvolveu em torno da figura clássica do campo de ação muitos instrumentos, do lado a lado, do face a face, do costa contra costa, da tomada de ângulo da esquerda ou da direita, etc, etc. Imaginem a cena que você vê sobre 2 cenas, face a face, lado a lado. Imaginem isso numa tela de cinema clássico, campo contra campo, mas você não tem isso, a mesma visão. O que você tem para já no cinema é a continuidade das 2 imagens. Mas com 2 telas, você tem isso de forma contínua. Uma não vai apagar a outra e eliminar a outra. Segundo aspecto, você pode, evidentemente, ter uma variedade de ângulos muito maior se você multiplicar. 2, por exemplo, nesse caso foi uma escolha, uma decisão do artista, mas você pode ter 4, 5 e você pode, inclusive, ter várias, numa visão de caleidoscópio. E outra coisa importante é a maneira como você dispõe as telas. Se você tem lado a lado, você tem uma visão frontal. Se você põe uma de frente para a outra, face a face, você vê uma tela, você não vê a outra, você tem que se virar. É você que faz essa conexão do olhar, porque você vira a cabeça, você não consegue ver as 2 ao mesmo tempo. É você que decide, as 2 estão sendo exibidas ao mesmo tempo, mas a conexão do olhar é você que decide fazer. Você pode fazer isso também se você tiver as imagens em frente e versa, né? Você está de um lado da tela e no outro lado, como se fosse cara e coroa de uma moeda, você tem o rosto da personagem de um lado e as costas da personagem do outro lado. Como se você virasse uma foto e tivesse as costas da pessoa do outro lado. E, novamente, você que decide a conexão do olhar. Você olha para um lado, você perde o outro.
Então, você tem a encanação, né, dividida, etc, etc. Eu estou só dando alguns exemplos. Ou seja, você tem infinitas variedades de maneira de brincar, de lidar com isso, com a dupla tela. E a maneira como muitos artistas espacializaram de maneira clara a disposição das telas em função das regras de conexão do olhar do cinema é extremamente interessante. Tem um outro exemplo aí, né, esse Win, Place or Show, de 98, do Stan Douglas. São dois personagens que vocês têm aí, em duas telas, sobre duas telas, está aí. Né? Existe uma espécie de intercalação entre os dois, até o momento em que os dois brigam. Né? E você tem a disposição espacial. Então, a tela tripla, né, o tríptico, o grande modelo, evidentemente, é esse, todo mundo conhece isso, né, do Abel Gance, o Napoleão. Você tem 3 telas, 3 câmeras, 3 projetores, 3 filmes projetados, ou separando-se as imagens de maneira clara, ou unificando-as num efeito de panorama global. O Abel Gance chamou isso de montagem vertical ou montagem horizontal. Né? Você tem uma simetria no alto, Napoleão no centro, né, e a mulher que ocupa os pensamentos dele nos 2 quadros laterais, ou então a reconstituição horizontal da campanha da Itália, né, nessa imagem panorâmica na parte de baixo. É uma experiência bastante singular, mas é uma espécie de interioridade das instalações de hoje, nos acostumaram a ver todos os dias, né? Qualquer um faz um panorama com o celular. Um outro exemplo de tríptico é a Agnes Varda, nesse tríptico de 2005. São 3 telas, você tem 2 telas laterais que se dobram. Então, está aí o ângulo onde ele está mostrando. Você pode dobrar como uma janela ou como uma capa de um livro, como um tríptico de pintura. Ou seja, você pode fechar esses painéis laterais sobre o fundo, né, sobre a tela. Então, você tem aí as mulheres no centro, as visões laterais nas laterais, etc. Outro uso do tríptico é o Pierre Huyghe, em 98, com essa famosa instalação, a elipse, 2 planos do amigo americano, e no centro, uma imagem rodada pelo Huyghe mesmo, próprio, eu acho que 20 anos depois, do filme do Wim Wenders, com aquele plano que faltava, que representava a elipse entre o plano A e o B do filme do Wenders. E ele rodou com o mesmo ator. Está aí o Bruno Ganz, 20 ou 30 anos depois, presente no filme do Wim Wenders. Às vezes eu só vou passar algumas imagens para vocês. Os vídeos do Bill Viola, que são aposentos, né? Ele destrói, ele põe abaixo a 4ª parede, são 3 paredes que servem, além dos trípticos, aí as 3 paredes servem de tríptico, aí você tem um políptico, né? Você põe um plano, né, em leque, né, como nessas instalações da Eija Lisa Attila. E são dispositivos essencialmente narrativos. Nós começamos a entrar no assunto que eu vou desenvolver depois. Porque nessas instalações você tem uma narrativa, o espectador fica sentado, isso dura cerca de 1 hora e 15, e ele assiste a um filme que é projetado nessas 4 telas permanentes. E você tem tanto o efeito de panorama, ou os efeitos de montagem facetado na parte de baixo, e isso oriundo de uma narrativa. Eu acho que aí você tem em Manhattan, em Nova York, isso se desloca depois para uma
para uma floresta com neve em país escandinavo, enfim, você tem uma progressão narrativa, mas sempre em 4 telas. E a experiência consiste em você acompanhar um filme olhando simultaneamente, de modo permanente, 4 imagens, né, que se encadeiam, o que obriga o espectador a um olhar muito mais estruturado na sua complexidade, em que o pensamento da montagem é muito maior, porque trata-se de mostrar e de montar tanto na tela quanto na sucessão de imagens. Então você tem montagem horizontal e montagem vertical concomitantemente. E para terminar, você tem aí alguns exemplos de políptico. Essa famosa instalação da Inês Varda, extremamente elaborada, que é bastante exemplar. Você tem uma imagem central, um vídeo com as viúvas de pescadores, o título é isso, As Viúvas, de Norma Moutier. Então você tem todas elas em torno de uma mesa na praia, durante toda a instalação, e as 14 telas que ficam em torno da imagem central e que são pequenas, durante 5 ou 6 minutos, raramente mais que isso, você tem uma entrevista de uma daquelas mulheres, que conta como ela ficou viúva. Então você tem 14 entrevistas com essas personagens. Evidentemente, você imagina que o espectador não pode ouvir 14 pessoas que falam ao mesmo tempo, porque não é uma depois da outra, são todas ao mesmo tempo. Então é preciso imaginar um dispositivo em que você tem 14 cadeiras, só podem haver 14 espectadores na sala, nunca mais. Ou seja, cada espectador é convidado a se sentar numa das cadeiras. Naquela cadeira você tem um fone de ouvido, a pessoa põe o fone e ele ouve só uma daquelas 14 entrevistas. E as cadeiras estão dispostas, né, na sala, exatamente reproduzindo a sequência que aparece na tela. Ou seja, um espectador por vez que pode ouvir, todo mundo pode ver tudo, mas só um pode ouvir uma unidade. Claro que é possível trocar depois, mas a cada vez você só ouve uma entrevista. Para ter audição total. Quanto ao Ackerman, que vocês conhecem com certeza, Chantal Ackerman, depois de algumas instalações a partir dos seus próprios filmes, aqui é uma instalação feita, o filme dela do leste, né, deste, você tem 24 telas, 24 monitores, dispostos em grupos de 3 a 3 no espaço, e a cada vez você só vê imagens do filme, né, desta, mas numa remontagem, né, feita em função das necessidades impostas pela instalação, ou seja, em pequenas séries de 3. Você vê todas as imagens do filme, mas a montagem foi feita diferentemente, não de maneira sucessiva e linear como no filme original. Ou seja, o espectador pode ver o filme sendo projetado, na sessão de cinema, na versão original, digamos assim. Se a pessoa não viu o filme, ele pode assistir ao filme, mas ao mesmo tempo ele pode ver a versão instalação, com essa remontagem feita pela Chantal Ackerman a partir de uma outra lógica, que é esse recortar em blocos de 3 imagens e não naquela lógica global de continuidade. Você tem a cada vez pequenos blocos, são imagens do filme original, mas a sequência não é a mesma. Elas são sucessivas, mas não na mesma sequência do filme original. Você tem aí a questão da reestruturação da sequência do filme.
mostrando ainda uma outra instalação no Melika Onanian. Dessa vez são 7 telas dispostas, uma tela ao lado da outra, numa grande linha, numa sala de projeção, numa sala de cinema. Uma sala de projeção, as pessoas estão sentadas e diante deles eles têm uma linha de 7 grandes telas. Então é uma projeção sobre as 7 telas que vai acontecendo, dura 20 minutos, e a pessoa segue os acontecimentos que vão se apresentando sobre as 7 telas diferentes. A estrutura narrativa é tal que, na verdade, o espectador não se dá conta durante o essencial da obra que as 7 imagens que ele tem diante dos olhos emitem e remetem, a uma mesma ficção. Para ele, são coisas estanques, separadas. Você tem um homem com o burrico que passeia, um outro homem que não é o mesmo homem que está num carro. Um caminho vazio com uma moto que passa. Coisas assim, que parecem estanques, mas que na verdade estão encandeados. Tem uma pessoa que canta, que põe umas velas, tem umas coisas meio enigmáticas. Não são as mesmas personagens, as ações nem parecem ligadas. Então, o espectador assiste, na verdade, a 7 filmes, na cabeça dele, até ele se dar conta. Pouco a pouco, as imagens vão assumindo e vão sendo captadas por um princípio de que progressivamente vão acontecendo deslocamentos especiais, as pessoas vão se deslocando, né? As pessoas, a moto, enfim. E começa a haver cada vez mais deslocamento e essas pessoas vão sendo seguidas. E finalmente o espectador se dá conta, mas só bem no final, que todos aqueles personagens pertencem a um espaço fictício, né, a uma mesma narrativa, e essas pessoas vão todas se encontrar, né, num momento de um acidente. Na narrativa acontece uma explosão, o caminhão, a moto, etc. Tudo vai se sincronizar, mas no finalzinho do filme. E o espectador não entende a sincronia, a não ser a sincronia dessas ações, a não ser de modo retrospectivo a partir do acidente final. Por isso é que o título é 7 minutos antes. Ou seja, a rodagem do filme, talvez eu possa dizer que essa filmagem se faz em função desse encontro, cronometrando-se a ação de cada personagem para que a convergência final aconteça de modo preciso no momento do acidente que faz que elas se encontrem. É exatamente um dispositivo que espacializa essa noção de montagem. Numa montagem alternada, o que você tem? Ações separadas uma das outras, e você passa de uma à outra, mas elas podem se encontrar num momento dado. Por quê? Porque elas são singulares. Esse é o princípio da montagem, que é diferente da montagem paralela, é o que diferencia. A única coisa diferente nesse dispositivo é que você tem uma só imagem, depois outra, depois outra. Se você tiver em continuidade as 7 ações, entre as quais a montagem alternada, né, passa de uma à outra, ou seja, elas são espacializadas uma na sequência da outra até o momento final do encontro, no momento do acidente. Ou seja, o que se está aqui é nitidamente numa lógica de disposição espacial das 7 telas da imagem, em que acontece a transposição de um processo de montagem alternada com dramatização, sincronia, alternância das imagens, etc., que leva a esse ponto final. Últimos exemplos dessa espacialização pela tela em torno da figura do Doug Aitken,
que é um artista que fez alguns filmes também, cinema de autor, claro, que foram exibidos como filme, mas que fez, sobretudo, instalações muito elaboradas e sofisticadas, pode-se dizer, sobre a ideia de construir relatos com toda a montagem que ele pressupõe, como unidade narrativa, mas no espaço. E, portanto, você tem aqui, por exemplo, a instalação Electric Earth, ou então essa Interiors, que está disposto aí não simplesmente sobre 3 ou 4 telas, mas é um verdadeiro labirinto. O espectador penetra nesse espaço e acaba sendo, vai poder reconstituir narrativamente um desenrolar de uma ação a partir do seu próprio deslocamento espacial. A questão toda é como o percurso do narrador, como é que isso é conduzido pela mudança de imagem nas diferentes telas, como é que se leva o espectador a não ficar tempo demais diante de uma imagem, mas sim passar à imagem seguinte. É esse tipo de disposição, essa espécie de disposição particular, por exemplo, a palavra é um elemento extremamente importante, a tela, né? A pessoa fica na frente de uma tela 1, alguém fala e você escuta, né? Se a pessoa para de falar, o espectador vai embora, né? Porque o olhar é levado para outro lugar. E se na outra tela da direita alguém começa a falar, o espectador larga, né? Ele abandona aquele personagem da tela 1 e vai embora para a tela 2. Ou seja, o som, por exemplo, é um bom guia, né? Para levar o espectador, né? Por esse desenrolar da narrativa. Não, ou seja, esse desenrolar narrativo do percurso. Pode ser outra coisa, não só o som, pode ser um olhar, pode ser um conteúdo importante ou não importante, dramático ou não dramático. Existe uma gestão disso para promover a sequência extremamente complexo e extremamente bem conduzido nessa sucessão. Além disso, a organização do percurso desenha também uma geometria no espaço que tem um valor, muitas vezes simbólico, mas extremamente particular. Há instalações desse autor que são concebidos como labirinto. Né? O espectador se perde um pouco andando à esquerda, à direita, né? Mas afinal, alguns têm um percurso único, às vezes são bifurcações, a pessoa tem que escolher ir para a esquerda ou para a direita, e esse refletir sobre a geometria do percurso é um elemento extremamente importante que é constitutivo do encaminhar. Aqui, por exemplo, o que vocês veem são grandes instalações do Doug Aitken, né? São arquiteturas de telas panorâmicas, né? Ali você tem uma cruz, enfim, às vezes como um leque, mas são telas enormes, né? Com vários metros de altura e de extensão. Ou seja, são espaços de liberdade. E você tem repetições de imagem sobre essa arquitetura de telas sobre as quais o espectador é levado a se deslocar. Ou então, ainda do mesmo artista, a famosa ocupação que ele fez do MoMA de Nova York, propôs-se a ele uma exposição solo no MoMA, e o que ele preferiu foi ocupar só o lado de fora do MoMA e não o lado de dentro. Né? Então, ele utilizou todas as superfícies exteriores do museu em Manhattan e isso foram imagens potenciais. Ele rodou durante um ano, filmou durante um ano e a exposição consistiu simplesmente em projetar essas imagens quando caía a noite sobre todas as paredes externas do MoMA. Eis outras imagens visíveis, portanto, para quem passasse, para quem dirigisse, enfim, conforme a pessoa passasse por ali. O grande princípio dessas montagens do Doug Aitken é de transpor não o equivalente da montagem paralela, né, como nós mostramos antes, mas para ele é sempre o efeito de montagens paralelas, ou seja, sistematicamente, para entender a lógica de montagem dele,
espacial, dos trabalhos dele, é preciso pensar, ter sempre em mente essa noção de montagem paralela, uma imagem que está em paralela com outra, e existe essa construção, né, primeiramente visualmente, mas depois com um valor significativo. Você pode ver isso na imagem no alto, né, com aqueles sóis e com aquela disposição espacial de alternância para significar esse efeito de paralelismo. Por exemplo, quando se tratava de fazer o retrato de habitantes, moradores de Manhattan, havia sistematicamente relógios, né, que indicavam o que estava acontecendo às 6 horas da manhã, 8 horas da manhã, enfim, em Manhattan, o que estava acontecendo em Manhattan, né, o rosto de alguém e um contexto num momento dado. Por exemplo, o rosto de um motorista de táxi ou alguém que trabalhava no metrô em tal hora, enquanto que tal outra coisa acontecia, enquanto uma mulher na Quinta Avenida ainda estava de pijama, etc. Essa alternância, né, ele mostrava isso de maneira paralela com a marcação do tempo. E isso servia, essa marcação do tempo servia de referência como o tempo de cada pessoa de Manhattan era ocupado e era estruturado. Então, o museu foi posto do lado de fora. Não era um pequeno gueto fechado sobre si mesmo, tornado para si mesmo, voltado para si mesmo, mas sim a vida de toda Manhattan refletida sobre as paredes do MoMA. Eu não vou comentar isso. Aí você tem supermercado. O personagem principal dessa projeção é o carrinho de supermercado. E eu vou agora passar a última parte. Simplesmente uma palavra sobre essa imagem que está na tela. É a instalação, né, de Suburbrain, da Pippi Lottie-Richter, que é bastante interessante porque ela é complexa, né, sobre a questão espacial e a questão das telas diluídas em outras proposições artísticas. Você tem aí uma sala com telas gigantes e todas as paredes são superfícies de projeção, sobre as quais as projeções revelam coisas diferentes. Mas no centro você tem a reconstituição de um bairro de periferia residencial, com as casas, e cada casa é um objeto de projeção. A garagem, enfim, os cômodos da casa, e a pessoa pode passear nessa maquete. Você pode olhar do lado de dentro, então pequenas telas, grandes telas. Então você tem, ao mesmo tempo, a ideia da projeção em grande formato e a projeção em pequeno formato em espaços externos. Então, você tem planos externos em grande formato, planos internos em pequeno formato. Então, você tem essa contraposição entre o modelo de arquitetura das casas, né, e a metáfora que você tem por trás disso tudo, ou a ideia do cérebro humano. O cérebro humano, que é uma espécie de algo que não está presente como tal na imagem, mas que reproduz a grande imagem, a pequena imagem, a arquitetura e a projeção urbana. Eu estou resumindo um pouco, porque nós temos a questão do tempo. E, portanto, terminando com a última parte, a quarta parte da experiência narrativa. Como a narrativa, né, acontece relativamente à encenação do dispositivo. Eu vou focar dois autores. Né? Eu não sei se vocês conhecem a Janet Carnifa. É uma artista que trabalha primordialmente com o som. Ela fez várias instalações sonoras. O que eu estou mostrando aí são duas obras
que aplicam um trabalho do som, mas não só. É o trabalho feito com áudio e vídeo, audio walk e video walk, ou seja, passeios guiados pelo som e por imagens, se houver imagens. Nós não estamos num museu, não há tela propriamente dita. A única coisa que o visitante, se é que se pode chamar isso de visitante, essa pessoa de visitante, esse espectador, mas é espectador do quê? Não tem muita coisa, né, para ver aí. A única coisa em questão aí é que se disponibiliza para o espectador são esses fones de ouvido. O que acontece? O espectador recebe esses fones, ele tem um aparelhinho, né, de gravação sonora, muitas vezes de gravação de vídeo, vocês vão ver, vocês já vão entender, e a experiência começa. Não tem início, não tem fim, a não ser o início e o fim da própria gravação. Então, por exemplo, o que você tem aqui, você tem ali essa moça de cabelo preto, aí do Black Hair, a pessoa entra no Central Park e dá-se um fone para a moça e um jogo de fotos, sem qualquer explicação. E aí ela começa a receber instruções pelos fones. Essas instruções vão levá-la a fazer um determinado percurso no Central Park. E esse percurso é o desenvolver narrativo de uma ação imaginado pela artista, do qual o espectador deve ser o ator. Ou seja, é o espectador. O espectador. Então, o som diz, por exemplo, caminhe 100 metros pela alameda principal. A pessoa caminha. Depois, é como se fosse uma gincana, diz. Tira as fotos que está numa bolsa, não sei onde. A pessoa vai lá, tira, diz, olha, tem várias pessoas, mas você vai prestar atenção, né, em tal pessoa. Mas essa pessoa está em perigo, você tem que salvá-la. O que é preciso fazer? Num primeiro momento, não sabe. A pessoa tem que ouvir, adivinhar, pensar, tudo ao mesmo tempo e cumprir um certo itinerário. Talvez ela encontre essa moça de cabelo preto, enfim. Ali dá para ver que, segurando a foto, ela está exatamente no lugar da foto. Vejam a imagem da foto e a imagem de fundo. Mas a moça não está lá. O local é o mesmo, mas a moça não está, mas ela já esteve. E continua. Então, a obra se desenvolve, se desenrola dessa maneira. O espectador cumpre uma trajetória e essa trajetória constitui a própria narrativa. Um outro exemplo é com uma câmera de vídeo, num teatro. Aí está aí o título, Ghost Machine. O espectador vai a uma sala de teatro, na entrada é a mesma coisa, ele recebe os fones, uma câmera, e na câmera passam algumas imagens, e ele vai seguir isso e há um desenrolar, ele vai caminhando pelo interior, anda pelos bastidores, anda pelas instalações todas e vai descobrindo coisas, só que aqui é muito mais sofisticada, havia atores de verdade, que estavam realmente ali, de verdade, que estavam desempenhando papéis, atuando. É como se você é um visitante, você descesse e de repente você vê alguém aparecer, que toma um tiro e a pessoa morre artificialmente. Você acaba de assistir a um assassinato. Por quê? Porque atores estão desempenhando um papel no momento em que você chega. Mas aí um deles diz, nossa, rápido, sobe no táxi. E do táxi vai para outro lugar
né? E aí tem todo um percurso na cidade, dura mais de 1 hora, e a pessoa já não sabe mais separar o que está acontecendo com ela mesma enquanto espectador, ou se isso tem alguma relação com o ator que estava ali desempenhando um papel, enfim, não sabe o que é realidade, ficção, ele e o outro. O que você tem aí são obras que não pressupõem mais nada uma tela, como numa sala de cinema. Você está confrontado ao mesmo tempo ao som e a imagens, e a sua própria itinerância, digamos assim, mais ou menos de acordo com as instruções que são fornecidas, né? Mas não tem nada estabelecido. Se você quiser assistir à ação, você precisa desempenhar aquele papel, você faz parte daquilo completamente. Eu vou terminar porque o tempo urge. Um artista japonês, né, o Fujita, o Masaki Fujita, que trabalha, é um pouco mais complicado de descrever, que trabalha com um dispositivo duplo de geolocalização por GPS e de vídeo digital para chegar a instalações que são ao mesmo tempo interativas, em 3D e virtuais. Na verdade, aqui o que nós temos é um trabalho sobre uma região da França que fica na fronteira com a Alemanha, na região da Alsácia, e o Fujita se interessou pela noção de fronteira entre esses dois países, que é muito mais que uma fronteira geográfica, mas é uma fronteira histórica, porque a Alsácia já pertenceu à Alemanha, depois passou à França, voltou, etc. Então, ali na Alsácia falam-se as duas línguas, né, tanto o francês quanto o alemão, então havia uma interrogação para ele, né, sobre essa questão de cultura, de história, de geografia, tudo ao mesmo tempo. Ele, em primeiro lugar, mandou uma equipe de jovens estudantes. Ele procura muito pessoas nas universidades para formar essas equipes, e esses estudantes todos saíram com um GPS e uma câmera digital para percorrer toda essa fronteira entre a França e a Alemanha, na Alsácia, durante 1 mês. Então, esses assistentes dele, digamos assim, essa equipe de bicicleta, né, circulavam ao longo da fronteira. Isso foi no verão, e interrogavam as pessoas, falavam com as pessoas, né? E perguntavam se é francês, se é alemão, o que você está fazendo aqui, a pessoa que está com você, que língua você fala. Faziam perguntas muito simples para inserir culturalmente num contexto. E as pessoas respondiam, em geral. As pessoas eram filmadas e, ao mesmo tempo que esses deslocamentos faziam, essas pequenas reportagens iam se fazendo, todo o trajeto deles, né, iam sendo registrados pelo sinal do GPS. Ou seja, todo o trajeto foi sendo gravado. Então, tudo isso que vocês têm aí nessa linha é o trajeto GPS visualizado, o deslocamento no espaço. É como se fosse um fio, né? São como fios suspensos, mas isso também desenha numa certa geometrização esse percurso. Esse fio, ou esses fios, no sentido metafórico, evidentemente. Essas linhas, é como se você estivesse prendido as imagens, penduradas as imagens nessa linha, nesse fio, como se fosse um varal. E cada imagem é uma reportagem. Então está pendurado, cada imagem é uma experiência. E o visitante da exposição, da obra final, está num aposento completamente escuro, entra nesse espaço, ele recebe na mão um controle remoto, e com esse controle remoto, ele vai, né, ao mesmo tempo, as imagens, claro, são virtuais. Eu esqueci de dizer que dão a ele aqueles óculos de 3D, né, e ele entra naquele quarto escuro com os óculos. E ele vai acionar cada imagem com o controle remoto
e aí sim ele vai entrar em contato com aquela pessoa que foi entrevistada naquele momento, naquele local. E aí ele vai constituindo, vai formando uma espécie de retrato caleidoscópico da ideia, dessa ideia que a Alsácia e os alsacianos fazem de si mesmos e dessa fronteira com a França, com a Alemanha, perdão. Novamente, aí não existe um deslocamento físico do espectador, né, nos percursos que eu citei aqui. O espectador não se desloca no espaço. Existe um deslocar virtual. O que existe pelo sistema dessa realidade virtual, a ideia de que esse é o percurso que a obra faz. E que cada imagem só pode ser vista, cada fragmento dessa obra só pode ser visto a partir desse itinerário dos entrevistadores. Então, é uma outra versão, é uma outra variável dessas experiências de tela que eu citei até agora. São imagens virtuais que flutuam no espaço em função de itinerários que foram cumpridos no espaço real, e que são perceptíveis aí. Então, o Cavif e a Fujiyata têm essas obras que se baseiam sobre o próprio GPS. E essa noção de espaço que não existe, que só existe nas imagens que depois são projetadas. Que podem ser vistas, não sobre uma tela, mas que podem ser apreendidas. Essas duas versões recentes de espacialização das telas, que ao mesmo tempo está desmaterializado, isso se abre a ideia da multiplicidade, relativamente à tela única do cinema, diante da qual o espectador está sentado assistindo à projeção de um filme. Aí você tem uma versão completamente aberta sobre a questão do espaço, da narrativa e a questão também da própria imagem, na percepção que a pessoa possa ter disso. Eu vou parar por aqui, porque já terminei o meu tour sobre as experiências das telas, ao mesmo tempo sensorial e contemplativo, uma variação infinita de forma, de formatos e tipos de projeção, e que se espacializou na interação para se tornar, em algumas vezes, uma performance, um desempenho do espectador. Eu agradeço muito pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado, que tenha interessado a vocês.